Cantares trata da ideia de que o amor é forte como a morte. Vamos conversar um pouco sobre isso nessa mensagem, além de tratar da poesia que vemos nesse livro da Bíblia e que conta de fato uma história de amor que é alvo de muitas interpretações e figuras, muita linguagem simbólica mesmo, e tudo isso pode permitir direcionamentos diferentes para o estudo realizado, se direcionado para a questão do relacionamento conjugal ou para a questão do relacionamento de Cristo com a Igreja. Vamos conversar mais sobre Cantares. Vamos para a mensagem. Olá, graça, paz e alegria. Nós teremos apenas uma mensagem para conversar a respeito do livro de Cantares. E realmente é conversa, porque você pode participar desse bate-papo através do espaço de comentários. Lá você pode colocar seu testemunho, fazer suas observações, fazer até mesmo a sua pergunta, e nós podemos conversar a respeito do livro de Cantares, nesse caso, para que possamos aprofundar um pouco mais no entendimento das coisas desse livro, do que nós temos para pensar a respeito desse livro. O livro de Cantares, ele é muito, mas muito diferente que qualquer outro livro da Bíblia. Até tem algumas poucas semelhanças, mas como o conteúdo é um pouco diferente nos livros que têm semelhança com algumas formas de linguagem que Cantares utiliza, então ele acaba parecendo um livro totalmente diferente. Ele fala muito a respeito das relações humanas, do relacionamento homem e mulher, normalmente pensando na ideia do casamento, do relacionamento mesmo. Cantares usa uma linguagem simbólica. Essa linguagem simbólica acaba sendo usada também por Apocalipse ou até por profetas como Ezequiel e Daniel. Por isso, então, há sim uma proximidade com outros livros da Bíblia, mas o tema em si de Cantares é totalmente diferente dos temas apresentados nos outros livros da Bíblia. Então, Cantares acaba se mostrando um livro único dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia, para que possamos pensar a respeito das coisas que o livro apresenta. Ele traz informações a respeito da mulher sulamita e também traz uma exibição com detalhes das coisas do seu jardim, dos produtos do seu jardim, da sua horta, do seu pomar, daquele cultivo pessoal para poder ter algumas coisas à mão quando precisa para fazer. Eu gosto de fazer isso, eu tenho salsinha, tenho cebolinha, eu gosto de plantar essas coisas, eu tenho em vaso algumas frutas, algumas árvores frutíferas, são pequenas porque estão em vaso, mas me garantem ao menos o sabor de algumas frutas. Eu também gosto de plantar tomate, então eu gosto de ter essas coisas, além das flores que eu gosto de cuidar. A mulher sulamita tinha tudo isso e tinha muito mais, tinha outras tantas coisas no seu jardim, ela cuidava dessas coisas, tinha até possivelmente mais espaço, não fazia apenas como eu, em vasos, mas ela tinha espaço para muitas coisas e então o livro traz a apresentação disso e no relato, tanto do relacionamento com outras pessoas como com esse jardim que ela cuida, nós vemos a descrição daquilo que o Senhor tem para apresentar através desse livro. Ele apresenta de forma muito poética a questão do amor conjugal realmente. Ele aponta muito para a direção da realidade do amor conjugal. Mas também fala da aliança que o Senhor tem com o seu povo nas coisas do cuidado da terra, nas coisas do espaço que eles ocupavam, tanto na questão de produções, de plantações e essas coisas que eles poderiam fazer, como também no cuidado com relação a outros povos e tudo mais. Enquanto o povo buscava a orientação do Senhor, tinha esse cuidado. Então Cantares aponta sim também para essas coisas, não aponta apenas para a questão do amor homem e mulher, do amor conjugal, mas também aponta para a questão do relacionamento do Senhor com o seu povo. E para nós, que já temos a ideia de Jesus no Novo Testamento, nós podemos também pensar em Cantares como a representação do relacionamento entre o noivo Jesus e a noiva, a igreja, os fiéis que fazem parte daqueles que buscam a vontade do Senhor. Claro, para nós é mais fácil fazer essa interpretação já apontando para Jesus, mas o povo judeu já tinha um pouco disso, já tinha uma pequena possibilidade de ir nessa direção, não pensando na igreja, porque ainda era mistério, não pensando em Jesus, porque ainda não era o verbo encarnado,
reinado, mas eles já esperavam o Messias. Então, havia sim a possibilidade dessa interpretação. Tudo bem, eles se preocuparam mais com a questão política, com a questão do trono de Davi, de ter a liberdade política como nação, e achavam que o Messias cuidaria disso. Mas o Messias apontava para muito mais, não apenas para essa realidade. E nós hoje vemos isso e somos alcançados com tamanha salvação que vem da parte do Senhor através de Jesus. No livro de Cantares nós vemos a poesia que conta de fato a história de amor, que é alvo de muitas interpretações, de muitas figuras. Tem muita linguagem simbólica nesse texto, e aí às vezes as pessoas não conseguem compreender todas as coisas. Nós precisamos buscar no Senhor a devida orientação, no Espírito Santo, para que possamos discernir quais são as ideias desses textos simbólicos, para não ficar pensando coisas que nos agradam ou coisas que parecem interessantes, mas realmente buscar aquilo que o Senhor tem para nos revelar no meio de tudo isso. E aí, então, o texto nos mostra como buscar, de fato, um relacionamento de acordo com a vontade do Senhor. E Cantares nos ajuda no estudo tanto da questão de casais, de um relacionamento conjugal, como nessa questão da busca pela vontade do Senhor, para entender mais como o Senhor cuida do seu povo, da igreja e tudo mais. Há essa possibilidade de interpretação também em Cantares. É um livro que estimula, claro, estimula realmente a refletir a respeito das nossas atitudes dentro do casamento, a pensar na importância dos atos, daqueles pequenos atos do dia a dia, e também nos ajuda a pensar que nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, pelo menos precisamos, ou deveríamos tomar cuidado com essas coisas, para que possamos ter um relacionamento adequado, para que possamos, de forma generosa, atender e ser atendido no trato com a pessoa amada, para que cada um possa se doar e os dois estejam juntos realmente nessa caminhada. E metaforicamente também nós podemos apontar nessa caminhada com o Senhor, nessa busca pela vontade do Senhor, para que não estejamos buscando apenas por aparência ou porque da forma como as pessoas recomendam, mas buscar de fato aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. A respeito de data e de autoria do livro de Cantares, eu entendo que Salomão é o autor desse texto. Há sim alguns estudiosos, e nós podemos ver isso nos livros de estudo que podemos folhear e ler, nós podemos encontrar informações de que não seria Salomão o autor, que o texto teria ficado pronto depois de Salomão. Eu entendo que mesmo que o texto tenha ficado pronto depois de Salomão, ele começou pelo menos ou a escrever ou deixou a tradição contada e alguém resolveu registrar aquilo que era contado apenas como história, aquilo que era declamado em poesia, e aí alguém registrou. Então aí sim eu posso até entender, mas levando-se em conta aquela ideia da autoria do Pentateuco, que mesmo que Moisés não tenha escrito tudo, ele é o autor do Pentateuco, porque ele iniciou muita coisa, ou encaminhou muita coisa. Então eu entendo que Salomão é o autor desse texto por conta disso. Pessoalmente, eu até entendo que o texto ficou pronto, com ponto final, durante o reinado de Salomão, entre 970 e 930 a.C., que é mais ou menos a época que Salomão reinou. Não temos como definir a data exata para o livro, mas eu entendo que ele ficou pronto, com ponto final e tudo mais, durante ainda o reinado de Salomão. Alguns estudiosos acreditam que não, que ele ficou pronto depois, mas já durante o reinado de Roboão, logo o descendente direto de Salomão, o primeiro rei logo depois de Salomão, o primeiro a tomar posse do trono, que foi aquele que seguiu a linhagem de Davi, de Salomão. Então, alguns estudiosos entendem que o texto ficou pronto nesse momento e que o capítulo 1, versículo 1, apontaria para essa realidade, porque parece mais uma dedicatória a Salomão do que um texto sendo dito que é de Salomão. Pessoalmente, eu entendo que isso é mais uma possibilidade interpretativa na tradução
tradução permite muitas vezes uma possibilidade interpretativa, mas é muito mais uma possibilidade interpretativa que uma tradução literal de fato. Na tradução literal de fato eu vejo que o texto é de Salomão, que o texto diz que é realmente de Salomão. E o próprio estilo do texto aponta muito, mesmo com essa questão de linguagem simbólica e tudo mais, e tendo um tema um pouco diferente de Eclesiastes e de Provérbios, ele mostra sim um pouco da questão de sabedoria, de ensinamento, que está realmente nesses outros livros, tanto em Provérbios como em Eclesiastes, que entendemos sim ser livros de Salomão. Então, eu entendo que o autor é Salomão, quando muito um redator, um editor, colocou o ponto final um pouco depois, já durante o reinado de Roboão, como os estudiosos defendem, mas com base num texto ou que Salomão iniciou, que deixou praticamente pronto, ou que ele declamava apenas, era apenas declamado e alguém resolveu registrar por escrito, ou pessoalmente eu entendo que Salomão já deixou sim com o texto com o ponto final durante o seu reinado entre 970 e 930 a.C. Entendo dessa forma. Então, quanto à autoria, eu entendo que é de Salomão, qualquer que seja a situação, mesmo que outra pessoa tenha trabalhado um pouco mais no texto depois. E quanto à data, como eu pessoalmente entendo que Salomão colocou o ponto final, foi durante o tempo do seu reinado, entre 970 e 930, datas aproximadas, é claro, antes de Cristo. Se nós pensarmos no tema principal do texto de Cantares, nós não temos como fugir da realidade que ele trata da bênção do Senhor sobre o amor romântico, sobre o casamento, sobre aquilo que nós podemos desfrutar no relacionamento conjugal. Claro, o livro apresenta algumas metáforas de intimidade emocional e até mesmo física, que são realidade nesse trato entre marido e mulher, entre esposo e esposa. Claro, quando o texto foi escrito, a forma como o casamento se dava era um pouco diferente. Tinha festa, tinha testemunhas, mas não tinha cartório, não tinha muitas formas muitas coisas que se faz nos nossos dias não eram feitas da mesma forma naquela época. Mas a estrutura era a mesma comparada com o que nós temos hoje. Se o casamento fosse para se desfazer, era necessário carta de divórcio e tudo mais. Então, a estrutura é a do casamento atual, da forma como nós vemos hoje. Mas nos dias em que o texto foi escrito, a dinâmica social era um pouco diferente. É importante ter isso claro quando nós pensamos no texto de Cantares e fazemos estudos a respeito desse tema, desse livro com casais, porque nós não podemos perder a dimensão do que o Senhor está dizendo no meio de tudo isso. Nós, muitas vezes, limitamos a forma social como nós enxergamos as coisas, mas, na verdade, o Senhor tem muito mais a dizer além da questão meramente social. Então, temos que tomar cuidado com isso e observar com cuidado essa realidade. E fazer as devidas adaptações de tempo a tempo. A estrutura que se tem no livro de Cantares do amor conjugal é realmente o casamento. Apenas era um pouco diferente a forma como se desenrolava socialmente naquela época. Mas a estrutura é a mesma comparativamente com a que temos hoje para o casamento. O livro também mostra a possibilidade de encontros e desencontros, os atritos, as dificuldades dentro do relacionamento e até mesmo a intromissão de outros personagens nessa história. Tanto no casamento como no nosso relacionamento com o Senhor, isso pode acontecer. Só o verdadeiro amor, tanto no casamento como no relacionamento com o Senhor, pode nos levar a uma realidade de fato de vida conjugal ou no relacionamento com o Senhor. É importante tomarmos cuidado, porque a vida pode apresentar distrações, as coisas podem acontecer ao nosso redor, e nós temos que tomar cuidado para que possamos tanto manter o nosso relacionamento conjugal como o nosso relacionamento com o Senhor, sem olhar para essas outras possibilidades que possam se apresentar, essas situações que se colocam muitas vezes e que tentam nos afastar dessa realidade. O último capítulo mostra uma declaração de amor gigantesca, mais que uma declaração de amor. Mostra uma declaração sobre o poder do amor, que é forte como a morte, e que nem mesmo as muitas águas poderiam afogar esse amor. Aponta, claro, para a questão da eternidade, afinal de contas, nós somos limitados, nós somos temporais e temos essa realidade durante um tempo. Mas quando o texto trata disso, no amor romântico entre um homem e uma mulher, e mesmo com essa finitude, e mesmo que haja a possibilidade do fim,
pelo menos com a morte. Ainda assim, o texto deixa claro que o amor permanece, mesmo com isso. Quando nós pensamos na questão da eternidade, então nós ampliamos isso de forma gigantesca, porque o Senhor sim é eterno. E aí nós podemos desfrutar de forma maravilhosa desse relacionamento com o Senhor para a eternidade. E aí, se para o amor humano, que pode sim ter fim, com a morte pelo menos, imagina então na questão da eternidade com o Senhor. Aí sim, como o Senhor é eterno, nós temos muito mais para desfrutar dessa realidade com o Senhor quando pensamos na questão do amor e da busca da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.